Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos retomando as nossas aulas agora por videoaulas. É um momento muito delicado no qual a gente está vivenciando, que exige muita disciplina, as medidas preventivas de evitar sair de casa, aglomerações, o contato com outras pessoas, o isolamento, o distanciamento social, ele é muito importante. Então, se cada um fizer a sua parte, mantendo a higienização, todo mundo vai sair dessa rápido, porque é para um bem coletivo, para o bem-estar, para a saúde de todo mundo. Então, eu espero que vocês se atentem, né, às gravações das videoaulas. Tem um lado bom que vocês podem retomar as aulas quando for necessário, vai ficar gravado aí para vocês. E evitem deixar a matéria acumular, ver vídeos depois. Só vou deixar para ver quando já estiver na hora de dormir, vocês vão ficar com a mente cansada e não vão ter um bom aproveitamento do conteúdo. Então, espero que vocês acompanhem. Eu preparei essa aula com muito carinho, através de slides no PowerPoint. Tá seguindo o conteúdo do livro de vocês, não tem problema se vocês não quiserem acompanhar, não tiver como pegar o livro aí, mas é importante que vocês se atentem, tentem e tenham disciplina, tá bom? Então a gente vai começar a retomada onde a gente parou nas aulas presenciais na nossa escola, que é o Reino Monera, página 58, vamos lá? Bom, então o Reino Monera compreende os seres microscópicos, ou seja, aqueles seres que a gente só consegue ver no aparelho, no próprio microscópio. A olho nu, não tem como. E eles são unicelulares, procariontes. Unicelulares porque só tem uma única célula. Procariontes porque eles não têm envoltório nuclear, ou seja, eles não têm um núcleo verdadeiro. Vou mostrar aqui para vocês. Essa é uma imagem de uma bactéria, no qual em azul está o DNA da bactéria. E esse DNA está soltinho no citoplasma, ele está disperso. Não existe um envoltório nuclear nele. Então, por isso eles são chamados de procariontes. Aqui, ó. São chamados de procariontes. E quem faz parte desse reino? As cianobactérias e as bactérias. As cianobactérias são as algas azuis, que fazem fotossíntese. A gente vai falar já sobre elas. E as bactérias de um modo geral, existem muitos tipos, aquelas que causam doenças e aquelas que são boas. Então, qual é a importância das bactérias? Importância para os organismos, ou seja, existem bactérias dentro dos nossos organismos, dentro do estômago, por exemplo, que auxiliam na digestão. Então, são bactérias boas. Bactérias que auxiliam na biotecnologia, na produção de medicamentos. Bactérias que têm a sua importância no meio ambiente, atuando como decompositores. Então, já mostrei para vocês. Agora, essa estrutura, cada bactéria tem o seu formato variável. Então, essa aí é uma célula de uma bactéria procariótica que eu acabei de falar. Estão algumas estruturas, mas vocês não precisam se preocupar tanto, que vocês vão ver com mais detalhes lá na frente, principalmente no 8º ano. Então, a gente tem o citoplasma com a setinha, onde o material genético ele está solto. Cápsula, que vai envolver o conteúdo da bactéria, a parede celular, que confere resistência, possui estruturas organela como o ribossomo, o DNA, como eu falei, que é um material genético. Inclusive, algumas bactérias possuem RNA, mas não fiquem preocupados com isso agora não. É a membrana plasmática, que funciona como uma camada, digamos que uma porta de entrada e saída para certas substâncias. Eu cheguei a falar isso na aula passada, quando eu falei sobre organismos, né, sobre seres vivos. Falei de células eucarióticas, como eram as características das células eucarióticas. Eu dei até o exemplo da sala de aula, né, que no quarto fechado, na parede da sala, seria a membrana plasmática, onde eu controlo quem entra e quem sai. Lembram disso? Então, um aluno que eu deixo entrar, eu só permito aquele aluno do 7º ano. Aluno de outro ano, não. Tá bom? Então, as bactérias estão classificadas de acordo com o seu formato. Formas de cocos, bacilos, vibriões, espirilos. Cocos tem aquele formato redondinho, bacilos, forma de bastonete, espirilos, formato de cobrinha, de vírgula. Características das bactérias, elas habitam os mais diferentes ambientes possíveis. Ambientes inóspitos. O que são ambientes inóspitos? Ambientes que é muito difícil haver vida.
justamente por conta dos seus fatores, temperatura, por exemplo. É muito difícil, por exemplo, ambientes muito extremos, tanto muito quente quanto muito frio, a gente ver vida, até tem, mas, por exemplo, existem bactérias que toleram altas temperaturas, como exemplo aí eu coloquei a imagem de um vulcão entrando em erupção, né? É muito quente. E de geleiras, bactérias que sobrevivem a temperaturas baixíssimas. E uma outra figura aí que existem bactérias que sobrevivem também às profundezas dos oceanos. Bom, então outro ambiente em que as bactérias elas vivem é no nosso organismo, como eu havia falado, por exemplo, no estômago, no intestino, que elas são boas para a digestão. Fazem parte, né, da nossa flora intestinal. Então, elas podem viver isoladas ou em colônias. Então, em colônias, aí, por exemplo, a gente tem essa plaquinha de Petri, onde as bactérias elas são cultivadas em meio de cultura. Ou seja, existe um meio ali propício para elas se multiplicarem. Então, nesse caso, a gente está observando aí um monte de bolinhas. Tudo isso são bactérias. São cultivadas em laboratórios para elas serem estudadas. Então, como é que elas se alimentam? Qual é a forma de alimentação? Existem dois tipos, né, de nutrição. Nutrição autótrofas e heterótrofas. Autótrofas, porque o nome já diz auto, elas conseguem se alimentar sozinhas, ou seja, se autonutrem. Então, por exemplo, bactérias que pegam energia de oxidação de substâncias que estão no solo, por exemplo. Então, ela está tirando energia ali de substâncias químicas. Cianobactérias porque elas são fotossintetizantes, elas pegam energia luminosa, energia solar, para fabricar o próprio alimento. Tudo bem até aí? São as autótrofas. Já as heterótrofas, que são as mais comuns, principalmente essas que parasitam outros seres, causando doenças. Heterótrofas que elas não conseguem fabricar o próprio alimento, elas necessitam de outro ser vivo, né, de outra matéria para se alimentar. É o caso das decompositoras e parasitas, por exemplo. Decompositoras são aquelas que pegam a matéria morta e reciclam. Por exemplo, no meio ambiente, a matéria orgânica que está no meio ambiente, elas vão pegar aquela matéria, reciclar e devolver para o meio ambiente. Além delas se nutrir, elas vão devolver para o ambiente nutrientes. Por isso que quando a nossa mãe, nosso pai diz assim, coloca cascas de legumes no vasinho de planta porque é bom para a planta. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que depois de ter curtido ali com a terra, aquela matéria vegetal, ela vai se dissolvendo por conta da ação de bactérias e também fungos que vão auxiliar no processo de reciclagem dessa matéria. Ela vai devolver nutrientes para o solo, por isso que o solo ele vai ficar mais nutrido e vai ser bom para o crescimento da planta. Mas quem fez esse trabalho aí de transformar em nutrientes de novo? Os decompositores, tudo bem? Se não, imagine se não existisse, gente, de seres decompositores, que eles podem ser bichinhos feinhos, né? Mas imagine se não tivessem eles, haveriam corpos empilhados pelo mundo todo, já pensou? Mas são eles que destroem. Bom, parasitas porque vive no interior de muitos seres vivos parasitando, ou seja, tirando todo o nutriente possível. É o caso de muitas bactérias que causam doenças. Tá? Então, elas se alojam lá no hospedeiro, causando diversas doenças. Então, associações com animais e associações com leguminosas. Então, por exemplo, aí são nódulos de bactérias em raízes de leguminosas. Essas bactérias, elas pegam o nitrogênio do meio atmosférico e fixam. Então, elas nutrem a planta e também elas também estão utilizando como nutriente. Como é a respiração dessas bactérias? Deixa eu voltar aqui. Bom, eu até quero fazer uma correçãozinha aqui. Ali em cima está escrito anaeróbicas, anaeróbias. Eu vou rapidamente com um pincelzinho fazer isso aqui, olha. Só para consertar. Na verdade, essas são aeróbias, tá? Porque aeróbias necessitam de oxigênio para sua sobrevivência, ou seja, elas necessitam da presença do oxigênio para manter
para manter-se vivas. As aeróbias, o nome diz anaeróbias, já não precisam, o A é de negação. Então, elas toleram pouca quantidade de oxigênio. Ou não toleram nenhuma, tá? Toleram pouca ou nenhuma quantidade de oxigênio. E as facultativas, que elas podem viver tanto na presença como na ausência do oxigênio. Tudo bem? E a reprodução dessas bactérias, como ocorre? Bom, então, a reprodução assexuada, ou seja, não tem a união dos sexos. Através de uma única célula bacteriana, ela consegue se dividir em 2, em 4 e por aí vai. Tá? Então, ela é chamada também de bipartição ou cisparidade. Qual é a sua importância econômica? Realizam processos químicos, então produção de coalhada, vinho, vinagre, laticínios como iogurte, queijos. Para quem não sabia, os lactobacilos, por exemplo, são muito bons. Esse Yakult, né, essa marca que é o leite fermentado, através do cultivo ali de bactérias, os lactobacilos, que inclusive existem muitas crianças que se dão muito bem com esse tipo de alimento, de leite fermentado, para auxiliar no processo do bolo fecal, para eliminação. Crianças que têm prisão de ventre, é muito bom. Dizem que funciona bastante. Porque as bactérias, eu falei para vocês, elas ajudam nesse processo de digestão. Então, vinho, né, para quem gosta de vinho, vocês que não, crianças, não. Pré-adolescentes também não bebam. Então, queijos e iogurtes, agora você já sabe. Se por acaso alguém não sabia, agora está sabendo. Então, a importância na biotecnologia, medicamentos e vacinas, já vou falar sobre isso, produção de hormônios, reciclagem de matéria. Então, para vocês verem, pra gente que sempre, quem teve a ideia que a bactéria ela só é ruim, estão enganados. Ela é muito melhor também do que a gente imaginava, né? Então, medicamentos, a descoberta de vacinas, principalmente, foi um marco muito importante através de Alexandre Fleming. A reciclagem da matéria, eu já falei. Nos alimentos, né, na economia, a venda desses produtos, tudo à base de quê? Do cultivo dessas bactérias. Bom, então bactérias patogênicas, que são aquelas bactérias que causam doenças. Então, os antibióticos, eles vieram justamente para combater determinadas doenças que causam determinadas doenças causadas por bactérias. Então, por exemplo, Alexandre Fleming, ele foi um importante médico na descoberta do antibiótico. Mas ele descobriu, gente, assim, de maneira bem inusitada. Vou contar rapidamente para vocês. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, muitos soldados, eles morreram por conta de infecções. Eles eram feridos, mas muitos, naquela época, quando tinha um ferimento muito forte, eles tinham que amputar um membro para não deixar aquela infecção crescer. Ou seja, bactérias que estavam ali, eles não conheciam vacina. Não tinha antibiótico, não tinha nenhuma proteção. Eles nem conheciam que micro-organismo era aquele que causava a infecção rápida. Então, às vezes, eles não morriam nem por causa de um tiro no braço, mas sim a infecção que era causada por conta daquele tiro. Então, eles eram forçados a amputar os seus braços por conta dessas feridas. Então, eis que surgiu na Segunda Guerra Mundial um antibiótico. Então, Alexandre Fleming, ele em suas culturas de bactérias que causavam infecções generalizadas, descobriu por um acaso o crescimento de um mofo, um bolor, que é um fungo, ali no meio de culturas. E daí ele descobriu o antibiótico, a chamada penicilina. Então imagine, milhões de soldados eram salvos por conta desse antibiótico que foi descoberto. Foi um marco muito grande. Porque imagine, no meio daquelas trincheiras que não tinha condições sanitárias nenhuma, condições precárias que favoreciam muito essas infecções, e utilizar esses antibióticos. Hoje a gente pode desfrutar de muitos medicamentos que no passado as pessoas penavam para tratar. E muitas das vezes não sabiam nem o que eram, né?
Coloquei aqui para vocês doenças causadas por bactérias: a tuberculose, difteria, hanseníase, coqueluche, pneumonia, meningite. Então existem muitas e muitas outras, mas assim, vamos falar só de algumas, tá? Até porque eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês. Então a pneumonia, a gente sabe que objetos contaminados, o contato com doentes, gotículas, tá? Então causa dificuldades respiratórias, febre, tosse, e se não tratar pode levar até problemas mais graves, doenças mais graves como, né, a tuberculose. Então são bactérias que podem causar muitos danos. A coqueluche, através de tosse frequente e intensa, causa vômitos. Então locais fechados, né, contato com doentes, isso não pode acontecer porque é a forma de contágio. Objetos contaminados. Leptospirose, que muitos conhecem, né, através o contágio da urina do rato, né, ou de alguns outros animais. Então água contaminada, né, geralmente enchentes, pessoas que passam por momentos difíceis podem se contaminar nesse tipo de situação. Então o que causa? Febre, olhos vermelhos, dores musculares, icterícia, que é aquela amarelado na pele, problemas de fígado e rins. O botulismo causa visão dupla, vômito, boca seca, diarreia, fraqueza. Alimentos contaminados, principalmente os enlatados, os conservantes, né? Principalmente a gente tem que ter muito cuidado com aqueles alimentos que, principalmente os enlatados que passaram da validade. Então, antes de eu falar sobre os exercícios do livro, eu queria falar com vocês, que eu esqueci de comentar, não mencionei aqui nos slides, sobre vacinas, tá? Tanto para vírus, tem vacina para bactérias, tá? Bom, então a vacina, ela induz uma resposta imunológica. Quando a gente toma vacina, o nosso corpo ele é induzido a produzir anticorpos específicos para aquela doença, por exemplo. Porque quando a gente for adquirir, de repente, por exemplo, se uma bactéria quiser infectar o nosso corpo, nosso organismo ele já vai estar imunizado, já vai estar protegido. Então, por isso que a vacina é importante. Se atentem às vacinas que vocês precisem tomar, se elas estão atualizadas. É muito importante para a nossa saúde. Então, as vacinas, elas contêm micro-organismos atenuados. Ou seja, eles já estão enfraquecidos, né, ou mortos, que é para ajudar o organismo ele produzir uma resposta, uma memória celular, para quando realmente a gente for ser atacado, a gente vai estar imunizado, bem protegido. Bom, então agora vocês vão fazer os exercícios do livro, páginas 53 a 63. Páginas 64 a 66 são exercícios de revisão do conteúdo do bimestre. Então, 53 a 63 relacionado ao Reino Monera. E da 64 a 66 é só exercício de revisão, que é importante, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Eu tô muito ansiosa, tô com saudade de vocês, tô ansiosa pra gente voltar às nossas aulas presenciais, mas é necessário esse momento, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.